Quando nós vamos orar, nós precisamos compreender que o mais importante é orar na presença. Quando lemos as Escrituras, encontramos pessoas como Abraão, como Moisés, que estão na presença do Senhor e desfrutam e descansam por causa disto. A igreja é para desfrutar, descansar e ter uma comunhão muito mais íntima do que Moisés, do que Abraão, do que Daniel. Por quê? Jesus diz no Evangelho de João que se alguém o ama, guardará sua palavra. Eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Portanto, a igreja é a morada de Deus aqui na terra. Este é um grande mistério. E quando nós vamos orar, precisamos da inteira compreensão deste mistério. O crescimento espiritual está relacionado àquilo que nós fazemos diante de Deus e do que conhecemos sobre a sua presença e o seu poder. Jesus diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Ele mesmo. Esse conhecimento é a presença. Moisés está dialogando com Deus a respeito de fazer subir Israel, de mover-se com aquele povo. Vejamos o diálogo entre os dois. Está em Êxodo, capítulo 33, versículo 12 a seguir. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça a meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Veja no versículo 12. Conheço-te pelo teu nome. Deus conhecia Moisés pelo nome. E a igreja? Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus sabe quem é cada um de nós. Observe na carta às 7 igrejas em Apocalipse. Eu sei as tuas obras. Ele diz repetidamente para a igreja. Veja no versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças subir neste caminho, saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. O que Moisés está dizendo? Eu preciso te conhecer para que eu possa tomar essa responsabilidade. Nós também, para tomarmos qualquer responsabilidade na igreja, precisamos conhecer o Senhor. O que é conhecer o Senhor? Veja o que ele diz. Me faça saber neste momento o teu caminho. O teu caminho é a mente. Por isso, em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ou temos a mente de Cristo. Somente a mente de Cristo pode guiar a igreja. Somente a mente de Cristo pode nos fazer perceber a presença doce do Pai. E assim, como será a nossa oração? A grande questão é que a igreja perdeu a presença. E a igreja desta era
Podemos ler em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, Jesus dizendo assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo a igreja da última era, a igreja dos nossos dias, a igreja que deixou o Senhor do lado de fora da porta. Jesus está falando de maneira espiritual. Que se nós abrirmos a porta, ele entra e ceia conosco. Não é a mesma comunhão de Moisés com o Pai? Não é a comunhão do conhecimento? Ele ceando conosco e nós com ele. Deus disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É o que Deus disse para Moisés. Portanto, a nossa jornada aqui na terra deve ser uma jornada de comunhão. Deus está batendo a porta. E se nós abrirmos, ele entra e ele ceia conosco. Não há comunhão maior do que estar à mesa, comermos a mesma comida. A questão hoje é que a igreja come outra comida, não come a comida de Deus. Lembra de Jesus com os discípulos? Jesus ressuscitado aparece a eles, e há peixe e há pão sobre as brasas, e eles ali têm comunhão. Lembra do caminho de Emaús? Quando eles entram e no partir do pão, eles têm comunhão, e Jesus desaparece, o Jesus ressuscitado. Portanto, nós precisamos desta comunhão com o invisível e vê-lo com os olhos do coração, percebê-lo pelo poder que nos dá, o poder da ressurreição. A presença do Senhor é o segredo de uma comunhão, de uma oração viva e eficaz. Assim como Moisés orava. E a oração de Moisés é uma fala direta, pois o Senhor está presente. Muito mais na igreja, coluna e firmeza da verdade. Igreja, a casa de Deus, a qual somos nós. O Espírito está em nós para ouvir a nós, para responder a nós, para termos uma doce comunhão. Portanto, é maravilhosa esta presença e esta realidade. É pena, é triste, é lamentável que as igrejas tenham deixado Jesus de fora. Entrou a carne, entrou as coisas dos homens, entrou os sentimentos e os programas humanos, os cultos humanos, carnais e naturais. Até mesmo chamam louvores de adoração. Adoração é somente em espírito e em verdade. É interior, é comunhão. Assim poderemos adorar aquele que nós conhecemos, pois nós podemos andar, viver, sentir e falar, orar àquele que está presente. Quão misterioso é isto e quão é verdadeiro para quem vive e conhece. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja contigo. É a nossa oração e a presença do Senhor. E a presença do Senhor muda tudo. Amém.